eu queria entrar agora justamente nesses assuntos um pouco espinhosos também. Antes de chegar à questão do STM, que eu acho que nós vamos ter de enfrentar isso, claro, a questão dos embargos, né? Começando por doutor Antônio Gonçalves. Como é que fica? Lembrar quem nos acompanha, né? Que primeiro precisa ser o acordo. O que acordam é a sentença, né? Se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam. A sentença. Então, com base nessa sentença, os seus defensores, é assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Isso aqui é democracia, viu? Não é ditadura como estão falando. Isso aqui é graças à Constituição Cidadã, essa daqui, tá? Que alguns incautos, outros pilantras, me desculpa usar a expressão pilantra, querem enganar vocês dizendo que é uma ditadura, que já está tudo certo, que nós somos uma ditadura comunista aqui. Eu até não descobri nem os comunistas nem a ditadura. Então, o acórdão vai vir a sentença. Com base nisso, certamente os defensores, o Estado Democrático de Direito exige, nós temos isso, é o devido processo legal, ele vai se debruçar e vai fazer o quê? Aí eu passo para o doutor Antônio Gonçalves. Qual é o papel? É publicado o acordo. E aí? Porque as pessoas falam assim, na forma vulgar, isso vai acabar em pizza, né? É uma expressão que veio do mundo, tudo é do futebol. No caso, veio do Palmeiras, essa expressão. Então, como é que fica isso? Quer dizer, publicado o acórdão, vamos ter os embargos infringentes? Então, Vila, na verdade, antes dos infringentes, só para quem está em casa entender melhor, qual é a demora da publicação. Sim. As pessoas pensam que saiu a condenação, ele já vai ser preso, já tem uma pessoa na porta dele com a algema, não funciona assim. Primeiro de tudo, para execução da prisão, você tem direito no Brasil, todo mundo é inocente até que a sua pena seja provada, a sua culpa seja apurada. Sim. E para que a sua culpa seja apurada, há necessidade de que todos os seus recursos sejam analisados e que a pena transite em julgado. Isso não aconteceu, foi a primeira decisão. Então, tem um trâmite interno que, após o que nós chamamos de prolação de sentença, tem um trâmite cartorial mesmo, de publicar isso, e aí você desconta o primeiro dia, e a partir do segundo dia, cada parte, lembrando que são 7, né, porque o Mauro Cid até pode recorrer, mas não me parece que o fará, tem até 5 dias, para caso queira, ingressar com o que nós chamamos de embargos de declaração. O que é isso? É na sentença, quando você detecta se há uma obscuridade, uma contradição ou algum outro fato que você queira, uma omissão. Um desses 3, você pode salientar sobre algum aspecto, sobre alguma aplicação de pena ou sobre algo que você entendeu que não aconteceu direito no processo. Esses embargos de declaração, eles podem ser aceitos ou rejeitados. E o que pode acontecer em geral? Eles não têm função de modificar o resultado. Eles só esclarecem o ponto que foi suscitado. Após esse período, e aí as pessoas pensam assim, vai dar 5 dias, então eu vou contar, daqui 15, certeza que já tem o resultado. Também não funciona assim, porque a agenda da turma, ela é complexa. Veja que a separação desse julgamento, para você achar o calendário, foram meses de acomodação. Então, vão levar alguns meses para o julgamento desses embargos de declaração. Digamos que a turma rejeite os embargos ou os aceite, mas não mude o resultado, como não mudará mesmo. Há a possibilidade dos embargos infringentes. Há uma posição majoritária e dominante no Supremo Tribunal Federal de que para você ingressar com os embargos infringentes, há necessidade de pelo menos 2 votos absolutórios na turma, não no colegiado. Mas, como eu disse, é uma posição majoritária. Então, nada impede que as defesas ingressem com os embargos infringentes para que eles sejam discutidos numa etapa anterior, a etapa da admissibilidade, para ver se eles podem ser recebidos ou não. E essa discussão necessariamente tem que ser feita pela turma, não por quem recebeu os embargos. E se a complexidade for tamanha como deve ser, pode ser que o presidente da turma queira submeter essa discussão ao pleno. Não acredito que ele o fará, mas ele pode. E aí, se for entendido que há admissibilidade,
aí você pode esperar que muito tempo vai andar nessa questão. Sim. Doutor Fernando, por favor. Bom, ô Tangerino, acho que o Antônio não deixou muito pra gente falar, né? 5 minutos ele tratou do direito penal, do processo penal, mas pegando a linha aqui do que o Antônio... Pegando a linha do que o Antônio falou, eu em primeiro lugar, ratifico totalmente o trâmite, eu acho que é exatamente isso. Eu também não acredito que esses embargos infringentes possam vingar. O artigo 333, se eu não me engano, do regimento interno, ele dá uma interpretação e uma condução dizendo que quando o julgamento é no pleno, são necessários ao menos 4 votos para caberem os infringentes. E aí, por uma questão de interpretação e um cálculo, como a turma é mais enxuta, precisariam ao menos de 2 votos, né? Absolutórios. Esse também é um outro ponto que poderíamos discutir aqui, mas o Supremo vem entendendo sobre a necessidade de serem decisões absolutórias. A matemática é clara, nós só temos 1 voto. Então, eu concordo com o Antônio, eu acho que não haverá a menor dúvida e não vai haver nenhum tipo de contrariedade na turma em relação a isso. Restam, acredito eu, os embargos de declaração para trazer alguma obscuridade, alguma omissão, que eu também acho que será, de uma maneira muito efetiva, julgada e com rapidez. Eu acredito, eu até aposto que até meados de novembro nós tenhamos uma decisão já definitiva, encampada aí para essa questão, rejeitando os recursos. E vamos lembrar, né? Muitas pessoas dizem, mas é uma única instância, é um foro privilegiado, é o Supremo julgando em processo originário. Tudo isso é verdade, mas até essa capacidade recursal no próprio Supremo Tribunal Federal, ela existe, né? E poderíamos até manejar esses recursos para que eles chegassem ao pleno do Supremo Tribunal Federal, se houvesse ferramentas nesse sentido. Eu acredito que não haverá, mas, conforme o Antônio falou também, transitado em julgado, nós iríamos efetivamente aí para aplicação e para execução da pena. Por favor, doutor Davi Tangerino, passo para o senhor. Bom, agora que não sobrou nada mesmo. Mas vamos lá. Talvez eu estou de acordo. Essa decisão, essa interpretação de que seriam necessários 2 votos absolutórios, se a memória não me trai aqui, ela foi alcançada por 6-5 em 2018. Não vou me arriscar aqui a chutar todo mundo que chegou depois de 2018, mas pelo menos Zanin e Dino chegaram depois. Quer dizer, ao menos 2 ministros. Bom, certamente então Nunes Marques, André Mendonça também, né? Então, quer dizer, houve uma mudança de 4 ministros. E esse tema, então, se chegar ao plenário, talvez seja revertido. Porque realmente o placar foi muito apertado e, honestamente, eu acho que o mais correto seria que se admitissem os infringentes com qualquer voto divergente. Nesse habeas corpus do Maluf, em que o tema foi discutido em 18, o Gilmar Mendes faz uma retrospectiva e ele lembra que entre 70, que é a data do regimento interno original, e 85, então por 15 anos, o requisito era 1 só. Não havia esse número maior. Então, em 85 aumentou para 3, depois na década de 90 para 4. Só que, como é que isso seria levado ao pleno? Porque o mais provável é o seguinte: a defesa pede, o Alexandre, monocraticamente, talvez ele colegialize, mas se não for diretamente, isso chega por agravo. Provavelmente por 4-1, a turma vai chegar à conclusão de que se aplica o precedente do tribunal. Não existe um recurso para o pleno disso. O que a defesa pode fazer é suscitar uma questão de ordem, submeter o tema à presidência. Isso pode surtir efeito.
Mas eu acho que o mais provável neste caso, ainda que isso venha a ser debatido, é que o Alexandre fale, bom, os recursos estão exauridos, questão de ordem não é recurso, não interrompe nada, eu vou certificar o trânsito em julgado e determinar o cumprimento da pena. Então, por isso que eu quero concordar com o Fernando aqui, de que isso deve ser, essa pena deve se iniciar esse ano, ainda que haja uma questão de ordem aí quicando pela presidência.